O que define a riqueza de um país não é o que ele tem debaixo da terra, é o sistema de motivações. Vale a pena ser honesto no Brasil ou vale a pena ser vagabundo? Isso daí eu tô parafraseando, inclusive, o Renato 38, que é um cara que eu admiro muito pela sua inteligência. Claro que tenho discordâncias sobre outros posicionamentos, o que é natural e saudável, né, no processo, é discordar da pessoa, mas, no geral, quando ele diz isso, eu apoio 100%. Isso é um fato. O que vai determinar se um país será próspero ou não é o fato dele ter muita água potável, dele ter petróleo, dele ter riqueza em matéria-prima. O que vai determinar isso é a qualidade do que está sendo transmitido pelas instituições. É o exemplo. Dentro de casa, na sua família, é assim que funciona também. Você pode ler um livro inteiro de educação para o seu filho. Se você não dá o exemplo de pai, ele não sabe o que é ser pai, ele não sabe o que é ser homem. Se sua mãe não dá o exemplo do que é ser uma mulher de verdade, uma mulher que edifica o lar, o que é o exemplo ali, ó, o comportamento no dia a dia, a filha dela, o filho dela não vai saber o que é isso. Não adianta só ler, só falar. É o exemplo, entendeu? O próprio sistema do Brasil já é a prova viva disso. Exatamente. A gente tem tudo. Né? Acho que, se não me engano, é o país mais rico em com questão certeza. de natureza, Conceitos minério, estratégicos. água Sem dúvida. e tal, que está aí cada Sem vez dúvida. o real desvalorizando. E aí eu faço sempre uma comparação que é, compare com o Japão. Eu admiro o povo japonês. Eu amo o Japão. Eu acho fantástico, porque, assim, quando a palavra é, você pega os países e fala, disciplina, me vem Japão na cabeça. Porque é claro que também tem, todo país tem seus defeitos, tá? É lógico, Mas eu tô falando de comportamento e de foco. Esses caras, o Japão, ele nunca foi conhecido por ter uma vasta riqueza debaixo da terra, ter minério, água, pelo contrário, Tem pouco. povo sofrido, Tsunami toda hora, terremoto tsunami, toda hora. terremoto, a bomba de 45. Se esse povo não fosse extremamente disciplinado, trabalhador, focado, Já tinha eles sido nunca dizimado. virariam potência. Não, já tinha dizimado já. São potência por quê? É porque eram riquíssimos debaixo da terra? Não. A riqueza do japonês foi em entender que o japonês é a própria riqueza. Eles são a riqueza ali. É o que o brasileiro deveria ter. Por isso que todo mundo deveria se juntar e lutar por um ideal verdadeiro, para mudar esse sistema político, né, do país. Mas não muda, porque o brasileiro, infelizmente, nesse tocante aqui, ele tá muito distraído com pão e circo. Esse é o ponto, entendeu? Fundamental. É sempre sobre essas coisas que eu falo. O brasileiro, ele gosta de se dividir muito. Metade para um lado, metade para o outro, tudo é motivo para briga, as pessoas não sabem mais ter discussões sadias umas com as outras, tudo é motivo para briga, entendeu? As pessoas batem o olho em você, uma palavra que você solta, ela já vai te rotular de alguma coisa, porque ela já te atrela a alguma coisa do espectro político. Se identifica com outra coisa, né? Uma mistureba de coisas e acaba que ninguém mais consegue conversar sobre nada, sobre o que é realmente lutar pelo progresso. Projeto. Eu vi um geopolítico esses dias, que eu também gosto de pesquisar sobre isso, falando que talvez, né, uma teoria, essa polarização política no Brasil, ela ou foi criada ou está sendo incentivada, porque é muito bom ter polos extremistas. O que você acha sobre isso? Concordo 100%. Inclusive, isso daí é uma tática muito antiga de guerra. Não tem como você fazer um povo se distrair ou brigar se você não criar uma briga. Você tem que criar uma briga de alguma forma, mesmo que ela não exista. E você precisa, através de propaganda, a propaganda é muito importante nisso. Existe um investimento gigantesco para que a mídia propague uma ideia distorcida da realidade, justamente para fazer com que as pessoas sejam adeptas àquela ideia e briguem por aquilo. Ele falou assim, quando um lado faz uma coisa muito boa, o cara que está do outro lado, totalmente polarizado, não consegue enxergar o lado bom do outro. Exatamente. E ele continua brigando mesmo, às vezes, o outro lado fazendo algo bom. Claro. Eu digo vice-versa, tá? Porque sem preferência de Eu cito aqui um exemplo claríssimo sobre isso, que é recente. Tem uma mulher que ela é uma vereadora, se eu não me engano. Eu não posso afirmar 100% porque eu não acompanho direto o trabalho, mas se eu não me engano, uma vereadora do MBL, Amanda Vettorazzo, eu acho que é o nome dela, que ela teve a casa invadida, passou por uma situação muito difícil lá, não sei exatamente o que aconteceu, mas tudo por conta de política, né? Tudo envolve política. E aí o que acontece? Nenhuma feminista que se diz da esquerda defendeu ela. Ora, a mulher, ela tá lutando pelo quê? É pelo feminismo ou pela mulher? Uma mulher se sente bem saber que outra mulher foi atacada por homens, por pessoas covardes que foram lá, invadiram a casa dela, bateram na mãe dela e tudo? Por que o povo, nessa hora, não se junta em prol de lutar contra esse tipo de pessoas que são marginais que fazem isso? Então você percebe que a política sempre está acima? Tudo tem a ver com discurso? Tudo é uma coisa mentirosa que, na verdade, no final das contas, mulheres, muitas delas não estão preocupadas nem com as próprias mulheres, que realmente estão sendo agredidas, passando por coisas difíceis. Tudo por quê? Porque uma está do lado esquerdo e outra do direito. Mas chega uma hora que isso não tem mais importância. Eis a questão. Entende? Então isso daí é um exemplo claríssimo.
Ou seja, nem no momento onde é extremamente necessário as pessoas se juntarem para lutar contra um monstro maior, elas se juntam, elas continuam brigando. E fazem vista grossa, entendeu? Eu acho isso, assim, isso é uma baita de uma estratégia. Isso é pensado, não tenho dúvida. Isso já foi pensado há muito tempo atrás, justamente, dividir para conquistar. Isso. Para Pra você você justificar os meios, né? É o que eu falo sempre. O que seria do Corinthians se não tivesse o Palmeiras? Ou São Paulo, ou seja lá o que for, entendeu? A rivalidade, né? É isso, precisa ter. Mesmo que nunca existisse. Na internet a gente vê isso acontecer a todo momento, inclusive com influencers. Por exemplo, se eu faço lá um vídeo react do Serjão dos Foguetes falando alguma coisa, né? E se eu tô lá no personagem Super Xandão, se eu falo um palavrão ou se eu falo de um modo mais aguerrido, terão pessoas que vão querer puxar isso pro lado da briga. Sim. Você percebe? Porque o ser humano ele tem Instinto. ele tem esse instinto de querer criar uma briga, uma rivalidade, sabe? Isso atrai o olhar das pessoas. Sim. O sistema sabe disso, entendeu? Isso que eu tô dizendo. O Psicologicamente maior eles sabem disso. interesse e entretenimento do mundo era o Coliseu. Exatamente. E a Roma, ela tá aí até hoje. Os atores... Roma vive. Vamos fazer uma Vive. Exatamente. Tá aí, velho. Roma vive. Os atores, eles mudaram. O Coliseu, O roteiro é o mesmo, né? o roteiro é o mesmo. O Coliseu, propriamente dito, ele não tá aqui, né, no Brasil nem nada. Mas, assim, as O atitudes Coliseu ainda... aqui, ó. Pronto. Pô, exatamente, cara. Coliseu virtual. Exatamente. Só que é o seguinte, eu falo isso aqui, eu comento, você entende o que eu tô falando. A questão é que a ideia, a essência do meu trabalho é justamente trazer esse tipo de sabedoria pra molecada que é mais nova. Eu quero tentar depositar uma fagulha de esperança no coração dessa molecada. Eu quero que eles Sim. entendam que a realidade não é o que eles estão observando exatamente. Existe uma motivação espiritual, existe uma coisa muito maior por trás de tudo que acontece. Tem uma explicação que não é a explicação tradicional que passa nos meios de comunicação do porquê que nós estamos na situação que estamos, entendeu? É muito complicado. Isso daí é um assunto assim, É muito vasto. é muito vasto. Tem muitas coisas que podem ser incluídas nisso daí. Mas a ideia central que eu quero só é isso. É fazer com que essa molecada acredite, em primeiro lugar, em Deus e que tudo isso daqui tem um significado. E se eles conseguirem enxergar pelo menos um pedaço desse significado, das coisas que estão por trás de tudo que acontece, do centro de motivações real que está por trás, né, desse sistema, eles vão ter uma vida melhor. Eles vão poder focar naquilo que realmente tem valor, entende? É verdade. Ter uma família, poder ser um cara que é provedor, um cara disciplinado, focado, um cara que treina, se cuida. Isso envolve também a questão da musculação, obviamente. Eu tô sempre treinando, sabe? Um cara que trata bem a sua mulher, trata bem sua família, um cara que Sim. sabe o seu papel de homem na sociedade, entendeu? Sim. E para as mulheres também, o papel de mulher na sociedade. Eu acho que o povo deveria, hoje, principalmente nesse momento, passar a se preocupar mais com eles e esquecer um pouco isso de mídia, de governo, de política, esquece. Esses caras não estão preocupados com a gente. Essa é a minha ideia, entendeu? É o ser humano focar nele, no progresso dele, em coisa que é boa pra ele. E pra isso ele precisa só da Bíblia, segundo a minha concepção, né? Verdade. Tem gente que não acredita, é um direito de cada um, ninguém precisa acreditar. Cada um tem um processo de maturidade, inclusive, né? E o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem uma vivência, Sim. né? Então, isso daí é perfeitamente compreensível, mas eu não posso negar o que está escrito lá, porque realmente causa uma mudança gigantesca na vida da pessoa. Eu sempre proponho isso para ela. Comece a ler, você não vai perder nada. Pega 10 minutos do seu dia e comece a ler a Bíblia. Se sua vida não começar a mudar, você pode voltar aqui e pode falar que eu sou, sei lá, um mentiroso, pode falar que eu estava errado. Eu quero ver. Faça o teste. Pelo menos faça o teste, entendeu? A minha ideia é essa, cara. O meu trabalho hoje, olha, ele gira em torno disso. Super Xandão é o personagem que eu criei, é para isso, entendeu? É para fazer esse tipo de coisa. Eu quero só causar um impacto positivo na vida das pessoas. Só. Essa é a minha função.